Boa noite, turminha. Muitíssimo boa noite. Turma entrando. Eita, mais uma segunda-feira, né, gente? Chegou. Todos bem-vindos demais para esse momento de paz, esse momento de alimento, né? Da nossa alma, como a gente sempre fala. Boa noite a todo mundo que tá entrando, viu? Me fala se o som tá muito alto, tá atrapalhando. Eu aumentei levemente. Eu tô com ai meu Deus, me fugiu o nome. O ventilador ligado. Aí fica aqui do lado, eu não sei se tá fazendo muito barulho. Aí eu aumentei um pouquinho o som da música. Então só me dá um retorninho, tá ótimo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? O importante é a música tá lá de fundo, né? Mas vocês, a gente ouvir a voz, tá bom? Gente, vão pegando a água de vocês, tá bom? Seja copo de plástico, me perguntaram, Ritinha, boa noite todo mundo, gente. Me perguntaram se podia usar copo de plástico ou garrafinha de alumínio. Não tem problema, gente, não tem problema, tá? Pode ser de plástico, pode ser ferro, o que for, alumínio, né? O importante é individual, viu? Individual, né? Cada um vai receber a medicação que necessita. É isso que é o mais importante, viu? Então vão pegando, a gente vai entrar na nossa leitura do Gotas de Esperança. Muito feliz aqui com vocês, gente. Esse momento é o nosso momento único, né? É o nosso momento mágico. É onde a gente vai aprender, é onde a gente vai compartilhar os nossos aprendizados e principalmente é onde a gente vai praticar, colocar em prática pra gente se transformar, né? Como a gente fala, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. E é tão importante a gente estar aqui sabendo que os nossos irmãos espirituais estão junto com a gente, eles trazem os nossos entes queridos e qualquer momento que a gente esteja falando de Deus, né, que a gente esteja falando sobre Jesus, sobre aprendizados espirituais, sempre vai ter irmãos com a gente, né? Você pode ter certeza. Qualquer momentinho que você tiver ali lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, né? Seja qual for o livro, você vai estar lendo, vai ter irmãozinho do seu lado, se melhorando também, evoluindo, né? Isso é divino, é divino. A gente só tem que agradecer esse momento, né? Então vamos lá, vão pegando a água de vocês, né? Mais uma vez, vão compartilhando a live para quem vocês acham que pode servir, né? Que vai gostar, que vai fazer bem, lembrando que é uma caridade também, né? É isso aí. Então eu vou pedir para vocês, gente, nós vamos fazer hoje a nossa leitura, nós vamos entrar na leitura antes da oração, né? A gente vai entrar, vai fazer a leitura no nosso Gotas de Esperança. Então eu vou pedir para vocês escolherem número par ou ímpar para a mensagem. Vamos lá? Podem escolher par ou ímpar. Tá na mão de vocês, literalmente. Deixando vocês escolherem. Par. Celinha par. Li, ímpar. Tati, par.
Vamos que vamos. Lu, par. Cida, ímpar. Serginho, par. Par. Gi, par. Par. Ih, par tá... Eu também, eu sempre falo par. Par, ganhou disparado. Então vamos lá, gente. Então a espiritualidade aqui junto com a gente, né? Vamos ver o que eles estão guardando, que mensagem de início que eles vão trazer pra gente. Agradecendo mais uma vez aos nossos irmãos de luz. Então, mensagem de número 174. Nós somos o que imaginamos ser. Por isso, diga sempre para si mesmo: sou forte, sou sadio, vivo bem com todos, nada tenho a reclamar, minha vida é cheia de beleza, sou feliz. Assim fazendo, você está construindo uma forte estrutura de paz e alegria. Tudo depende da intensidade com que você pensar. Não vacile. É o vigiai e orai. Confia. Confia. Pensar positivamente é a fórmula infalível para se fazer uma existência feliz. Pensar positivamente é a forma infalível para se fazer uma existência feliz. Então, olha essa frase que ele pede para a gente falar todo dia, mas sempre de uma maneira verdadeira, de uma maneira grata, né, gente? Sou forte, sou sadio, vivo bem com todos, nada tenho a reclamar, minha vida é cheia de beleza, sou feliz. E como que a gente pode terminar essa mini meditação? Gratidão. Obrigada, Senhor. Eu prometo que eu vou todos os dias tentar ser o mais positiva possível. Como que eu sou positiva? Tentando ser positiva com todo mundo, emanando coisas boas para o outro, querendo o melhor para o outro, não criticando, não julgando. É assim que eu vou fazer a minha existência feliz. Arrepiou? Eu arrepiei. Então vamos fechar nossos olhos, a gente vai entrar na oração. Fechem os olhos, respira. Mentalizando a imagem de Jesus aqui com a gente. Nós estamos todos envoltos numa luz muito forte. Tenham a certeza disso. A espiritualidade está aqui, pronta para proteger a gente, para proteger o nosso lar, ajudar todos nós nos aprendizados, nos ensinamentos do Cristo. Sejamos gratos por esse momento, onde estamos aqui todos reunidos num só objetivo, que é Jesus, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento de todos e a gente está aqui para isso. Gratidão pelas curas que serão feitas. Eu tenho certeza que serão feitas muitas curas hoje. Gratidão pelos nossos amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas e vão limpar os nossos lares, vão harmonizar, vão abençoar.
tirando todos os sentimentos de mágoa, de tristeza, de ódio. E assim teremos o nosso lar limpo, protegido. E que a gente possa emanar essa gratidão, essa energia tão positiva para todos que precisam dela. Iniciamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo para quem está começando. Para quem está começando hoje, não esqueça de pegar a sua garrafinha, o seu copinho para fluidificar a água, tá bom? E aí a gente vai iniciar o nosso Evangelho hoje. Eu ia colocar no Instagram, não deu tempo, nos stories. Tem um videozinho. Eu acho que ele tem uns 4 minutinhos, eu não vou colocar agora. Se der tempo, eu coloco no final, tá? A gente tá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então ele é um capítulo todo dedicado à caridade. Jesus vem nos ensinar a fazer, a praticar a verdadeira caridade, né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo a caridade, né? Que a gente acha que está agradando a Deus, mas não está. A gente está malemar agradando só aos homens. E essa não é a verdadeira caridade, essa não é a caridade genuína, né? E hoje a gente vai falar, como eu falei, do capítulo 13, item 5, o óbolo da viúva. Vocês já ouviram falar no óbolo da viúva? Né? Só pra gente iniciar, pra você entender um pouquinho, óbolo, gente, é moeda de pouco valor, esmola, né? Aquela quantiazinha mínima de pouco valor. O óbolo da viúva. É lindo esse capítulo. Jesus, estando sem... Aqui eu vou ler, gente, para vocês entenderem, são 2 passagens da Bíblia, tá? Que tá lá em em Marcos e em Lucas, tá? Aí depois vem a colocação de Kardec. Jesus, estando sentado defronte da caixa de esmolas, que muita gente conhece como, inclusive acho que na Bíblia está como gasofilácio, né? Então Jesus estando sentado de frente a esta caixa, que é o gasofilácio de esmolas, considerava de que maneira o povo nela atirava o dinheiro, ou seja, ele ficava olhando, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Então, naquela época, né, eles colocavam... Depois você vai contar pra gente, Serginho. Ele reparava que várias pessoas ricas colocavam muito dinheiro. Quer dizer, por que eles colocavam, essas pessoas passavam lá e colocavam muito dinheiro? É assim, eu tô colocando aqui uma grande quantia de riqueza, então eu tô pagando tô pagando a Deus e tô garantindo a minha prosperidade. Acabou. Tá bom. E aí veio também uma pobre viúva que nela colocou somente 2 pequenas moedas do valor de 1/4 de vintém. Então, Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade,
esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola, porque todos os outros deram sua abundância, mas esta deu da sua indigência, quer dizer, da sua miséria, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Aí vem a consideração de Kardec. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Mas é bem certo que seja em todos completamente desinteressada, né? Essa intenção de ajudar. Não existe delas que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por o fazer a si mesmas, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, dissimulada, talvez, mas que encontrariam no fundo do seu coração se quisessem, sem nele provocar, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Então, se você faz a caridade pensando primeiro em si, depois ajudar o outro, acaba anulando a verdadeira intenção da caridade, né? Então você vai estar fazendo o que o homem, você vai estar fazendo o bem aos olhos do homem, mas não é a intenção de Deus. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar as suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas. Que dizer daqueles que esperam encontrar para os ajudar? Olha que importante essa parte aqui. Que dizer daqueles que esperam encontrar para os ajudar nas pesquisas dessa natureza, para enriquecer, auxiliares entre os espíritos. Vocês estão entendendo o que é isso? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Essa parte tá no livro dos médiuns, tá? Então eu vou lá, eu pago uma cartomante, né? Pra me falar o que eu posso, como é que eu posso enriquecer. Ou se não,
eu faço algum tipo de laço, né, com algum espírito, algum trabalho para que eu possa enriquecer. Os bons espíritos, gente, os espíritos de luz não fazem isso. Não fazem. Não fazem. São espíritos zombeteiros, são espíritos inferiores. Não estou falando que são espíritos do mal, mas são espíritos inferiores. Como a gente sempre fala, nem todo espírito inferior é do mal, porém, todo espírito do mal é inferior. Então, espírito de luz, espíritos superiores não fazem esse tipo de consulta, tá? Então, indo para o final. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, né, aquela esmola do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada, né? É como Jesus fala, né? Estava observando junto com os discípulos, os ricos que passavam e jogavam sacolas de dinheiro, achando que estava tudo pago, né? Achando que estava garantindo a prosperidade deles para a vida. Mas cadê a intenção da verdadeira caridade? A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a miséria. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é senão com o ouro que se podem secar as lágrimas e é preciso ficar inativo por não o possuir? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. A gente nunca pode dizer, eu não tenho como ajudar. Tem, sempre tem. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não existe ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Pela falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Vou repetir essa última frase. Se no seu caso o problema é a falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte, aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Aqui a gente encerra a leitura do nosso Evangelho. Eu vou ler no Livro dos Espíritos, gente, a questão 771 que eu separei e a 886. A 771, aqui no Livro dos Espíritos, gente, da Lei de Sociedade. Que pensar
dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes. Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. A gente pode até citar aqui um exemplo, né, gente? A irmã Dulce, né? Inclusive, para quem eu sempre falo, para quem não assistiu o filme da irmã Dulce, assiste. Eu acho que tá na Netflix. Ela se doou por toda a existência dela, desde jovem, né? Pelo próximo. E aí tem outros, né, gente? Chico Xavier, né? A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, né? Eu acho que eu já contei isso pra vocês, o caso da Ivone do Amaral Pereira, gente. Ela psicografou o Memórias de um Suicida, né? Quando ela era jovenzinha, jovem adolescente, não lembro agora exatamente a idade dela, ela tentou ir no cinema com um rapaz, né? E nesse momento o pai dela, na verdade o mentor dela, a Ivone do Amaral Pereira, gente, ela viveu nessa última existência, ela desencarnou antes do Chico, né? Antes de 2000, vamos colocar assim, no século passado, né? Mas ela teve a última existência agora bem recente. Foi uma médium maravilhosa, uma médium muito caridosa. Então, quando ela era jovem, ela, como eu estava dizendo, né, o mentor dela nessa existência, gente, foi o Charles. Quem foi o Charles? Foi o pai dela na existência anterior. Então, o pai dela, na existência dela anterior, foi pai, né? E nessa última existência dela, ele foi o mentor dela. Então, quando ela marcou esse encontro com esse jovem, ela apareceu o Charles, né, o mentor dela, falando para ela: não, nessa vida você não vai casar, você não vai namorar, você não vai ter filhos. Você veio com uma missão muito grande. Aí ela, opa, entendi a mensagem. E aí ela se dedicou completamente, né? Claro que a gente está falando aqui de um caso extremo de caridade, né, gente? Óbvio. Não é? Por isso que a gente fala, esses são missionários. A gente sempre fala, poxa vida, qual que é a minha missão aqui? Gente, missão, quem teve é um Chico Xavier, né? Um Divaldo Franco, hoje ainda encarnado, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi. Esses foram missionários, né? Então a gente pode, sim, fazer caridade, ajudar, mesmo que a gente não tenha condição financeira. Deixa eu ler a outra questão, que é a 886 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência, ou seja, misericórdia para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí aqui tem uma parte do Kardec que eu vou ler,
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que não seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ninguém é tão superior a nós que não precise de ajuda. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos da indulgência. Então eu tenho que perdoar sempre, né? Como dizia Jesus, perdoe 70 vezes 7, ou seja, sempre, porque a gente também vai precisar do perdão, sempre. Ela nos proíbe a indulgência, né? Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, olha só, gente, o que ele coloca. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não devêssemos incomodar com ela. Ou seja, pobre não existe. Como a gente fala, são os invisíveis, né, da rua. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua... Presta atenção, gente. Quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então eu vou ler as minhas considerações, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão comentando. A Eliane fala, né? O tempo inteiro, vem situações para ajudá-los. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Sempre temos oportunidades para ajudar no dia a dia. Isso mesmo. Então vamos lá, eu já falei para vocês, né? O óbulo é aquela moeda de pouco valor, uma esmola. Aqui, nesse nosso texto, né, Jesus observa a situação de uma mulher, como a gente falou, uma viúva, né, que mal tinha o sustento naquela época, gente. Uma mulher, nós estamos falando há 2000 anos, nós estamos falando de uma situação há 2000 anos. Mulher, viúva, não tinha filhos. Então ela é a escória da sociedade naquela época, né? Então ele observou Jesus, quando ele estava lá sentadinho, ele já sabia que ela era viúva. Ele já sabia, né? Então ele observa a situação dessa mulher viúva que mal tinha o sustento para ela, né? Mas estava lá colocando 2 moedinhas e mais do que isso, as intenções genuínas da caridade para tentar ajudar quem necessitasse mais do que ela. Gente, se põe no lugar dessa mulher, ela não tem nada. Ainda ela separa essas 2 moedinhas, que é o que ela tem, para ajudar alguém que ela acha que precisa mais do que ela. Tem ou não tem caridade aí? Tem ou não tem amor ao próximo aí? Né? Jesus quis chamar a atenção dos discípulos e a nossa também, mostrando
porque a mulher deu aquilo que vai fazer falta para ela. É isso que Jesus queria mostrar, né? Então, a gente nunca pode dizer que não vai, que a gente não vai ajudar porque a gente não tem. Porque mesmo não tendo nada para oferecer de material, a gente ainda pode auxiliar doando o nosso tempo, né? Com uma conversa fraterna, um trabalho voluntário na sua igreja, no seu centro, né? Espírita, onde for, no seu bairro, no seu condomínio. Eu até coloquei aqui, gente, o exemplo de uma professora, eu posso até dizer o nome dela, a Luciana. Quem conhece a Luciana Venturinelli, um anjo, tá? Ela é professora lá na Companhia Atlética. Ela sempre, gente, ajudou grandemente também. Ela sempre me falou, Paula, isso na pandemia, tá, gente? Onde a gente não estava trabalhando, né? Ela falava, eu não posso te ajudar monetariamente. E mesmo assim, ela ajudava com o mínimo que ela tinha. O que ela fazia? Ela colocava, olha que legal, gente, para fazer. Ela colocava uma caixa, pegava uma caixa grande de papelão e deixava no condomínio dela, pedia permissão pro síndico, né? E pedia para as pessoas doarem roupas usadas. E aí, quando ela conseguia encher aquela caixa, ela dava para mim, né? Para eu distribuir. Então, olha só, né? É um exemplo de uma pessoa que quer ajudar. Não tem, de repente, a quantidade de dinheiro, mas ajuda tanto quanto. Ninguém é tão pobre que não possa doar algo e nem tão rico e abastado que possa dizer que não precisa dos outros. Então, não é simplesmente doar muito dinheiro sempre, né, para uma instituição. É você também se transformar para se desapegar e não ser escravo do dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente tem muito dinheiro, mas a gente não consegue desapegar de muita coisa, né? A gente acaba sendo escravo, né? Quantas pessoas que a gente conhece que é escravo, né? Do dinheiro. Aqui tem o ensinamento de Jesus. Feliz daquele que não põe a sua esperança no dinheiro. Devemos armazenar tesouro do outro lado, onde nem a traça come, nem a ferrugem destrói e nem o ladrão rouba. Vocês já ouviram esse ensinamento de Jesus? Eu vou repetir. Feliz daquele que não põe a sua esperança no dinheiro, né? E aí ele fala, devemos armazenar tesouro do outro lado, onde nem a traça come, nem a ferrugem destrói e nem o ladrão rouba. O que é a gente armazenar tesouro do outro lado, gente? É o que a gente está fazendo aqui. É a nossa riqueza moral, é a nossa riqueza espiritual, é o que a gente vai levar para o outro lado. Só isso. Como eu sempre digo, dá uma olhadinha aí onde você está, dá uma olhadinha pro lado. Olha em tudo, inclusive para mim. Nada disso aqui a gente vai levar pro outro lado, nada. Nem, como eu falei, né? Nem quando você se olha pelo espelho. A gente vai levar o nosso espírito, os nossos conhecimentos morais. Só. É o suficiente do outro lado.
Por isso a importância do desapego, da caridade genuína. Eu sempre falo, né, sobre dar uma moeda no farol, né? Às vezes você fala assim, poxa, não tenho nada. Se você tem uma moedinha, né? Não sei se vocês já fizeram isso, ou tem a oportunidade de fazer isso. Eu faço isso 49 vezes por dia. Então, se eu tenho uma moedinha, se eu tenho uma bolacha, né? Eu procuro doar e eu sempre falo, fica com Deus. Pro pedinte, né? Fica com Deus, se cuida. Façam isso, porque é uma alegria tão grande para quem recebe, mesmo sendo uma moedinha, né? Uma coisinha simples, uma como eu falei, uma bolacha, uma roupinha, né? Que de repente você deixou separado para doar. Não é simplesmente jogar, é você doar com a intenção de que aquela pessoa melhore, a intenção que aquela pessoa saia daquela situação, né? Então eu coloquei aqui uns exemplos, né? Por exemplo, um professor de como você pode ajudar com o seu trabalho, né? E isso, a Rita fala, o menino me pediu água, eu enchi a garrafa dele com a água da minha garrafa. Isso mesmo, água, gente, na rua, por incrível que pareça, é uma coisa tão simples pra gente, né? Mas eles pedem muito água. Água, gente, água. A gente tem água aqui que a gente joga fora. Na rua, não. Então, como é que você pode ajudar? Por exemplo, um professor fazendo um trabalho voluntário, dando aula, né? Dando aula de graça para quem precisa, óbvio. Né? Um arquiteto, um engenheiro, de repente, um projeto para quem está precisando, para montar uma casinha, né? Seja o que for. Um médico. A gente tem exemplo de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ficou conhecido como um médico dos pobres, né? Porque ele fazia muito atendimento de graça. E por aí vai, né? Então, outra coisa, gente, saibamos, nós, espíritas, que temos o conhecimento da pluralidade das existências. A gente tem o conhecimento da reencarnação. A gente tem que saber da importância urgente da evolução espiritual, que temos a obrigação de fazer o bem, de amar mais, de trabalhar mais para Deus, praticando a caridade e a fraternidade. A gente lembra, gente, quanto maior o bem que a gente pratica, mais a gente evolui, menos a gente reencarna. O que é reencarnar, gente? O que é estar aqui reencarnado? É a necessidade da evolução do espírito. Mas quanto mais eu evoluo, menos eu volto para cá. Porque nós estamos num lugar de sofrimento, num planeta de sofrimento. Porém, quanto mais eu trabalho para Deus aqui, mais eu evoluo, menos eu reencarno. A pessoa, por exemplo, a pessoa que vai na rua doar uma sopa, né?
foi um sacrifício ou foi um tempo que estava sobrando para ela? Né? Onde está a doação com sacrifício? Então, quando verdadeiramente a gente se doa, quando? Seja dentro de casa, seja com os nossos, né? Aos que fazem parte da minha rotina ou não. E a verdadeira doação não está somente no sacrifício, mas também no amor com que se doa. Por exemplo, pus esse exemplo, né? Você vai doar uma camisa. Aí você olha aquela camisa, tá faltando 3 botões. Aí você vai lá com todo o seu carinho, com toda a sua gentileza, todo o seu amor, prega os 3 botões. Aí então você doa para aquela pessoa, né? Essa é a verdadeira caridade com amor, né? Nisso, como ele fala, né, no Evangelho, nisso está o óbolo da viúva. Eu lembrei agora de um caso, a Rita fala, eu vou dizer, eu mesma já precisei dos meus amigos médicos, não só para gente da rua, o humilde não, essa caridade está entre nós também, exatamente, isso mesmo. Ritinha, eu vou contar para vocês, gente, rapidamente a história. Eu conversei hoje com a Beth sobre isso, até falei, né, pra Beth, eu não quero esquecer de contar esse caso. Chico Xavier, ele nos conta, num dia de trabalho dele, lá em Uberaba, uma mãe do Ceará. Essa mãe teve o filho que se suicidou. Uma mãe pobre, uma mãe humilde, né, de condições financeiras baixas. Ela veio até Uberaba. Eu não lembro, eu não sei dizer a época, a década, tá? Mas acredito que por volta de 1960, 70, algo assim. Ela saiu do Ceará, essa mãe, viajou, né? 2, 3 dias, chegou em Uberaba, foi até o centro espírita que Chico trabalhava, fazia as psicografias dele, né? Por isso que a gente fala quantas mães esse homem salvou. E Chico, eles entregavam 30 fichas por noite, né, para as pessoas. E essa mãe, ela chegou cedinho, ela pegou a ficha de número 1. Ficha número 1. E ficou lá o dia inteiro esperando, né, para ser atendida pelo Chico. E aí, quando todas as fichas tinham sido entregues, estacionou um carro chique, um carro de luxo, e desceu uma mãe desesperada, falando que ela tinha perdido os 2 filhos num acidente de carro. Só que aí falaram para ela, olha, acabaram, né, as fichas, a gente não pode mais entregar. O que essa mãezinha do Ceará fez? Sim, entregou a ficha dela para essa mãe. Porque na cabeça dela, ela pensou assim, o meu filho tirou a própria vida. O meu filho tirou a própria vida. Essa mãe perdeu 2 filhos num acidente de carro. Ela está sofrendo mais do que eu. E ela deu essa ficha para essa mãe. E foi embora. Voltou pro hotel, né? Onde ela dormiria e iria embora. Às 2:30 da manhã, alguém bateu na porta dela e falou, vamos até o centro que o Chico tá te chamando. Mas ela falou, eu perdi a minha oportunidade, né? Eu doei a minha ficha. A pessoa falou, não,
Vamos que o Chico tá te chamando. Aí ela foi lá na madrugada. O que aconteceu? Aquela atitude dela, que a gente pode dizer que é uma caridade mais do que genuína, foi uma caridade mais do que despretensiosa. Emmanuel viu, foi atrás do espírito do filho dela, pedir permissão para Jesus, para trazer esse filho até o centro, para deixar uma mensagem para ela. Então esse filho deixou uma mensagem linda para essa mãe. O que a gente pode dizer, né, gente? Então foi uma caridade que não tem tamanho, né? Uma mulher pobre que viajou tanto tempo na única oportunidade que ela tinha, ela entregou. Só que ela recebeu em dobro. Acho que em dobro não, né, gente? 10 vezes mais. Então, a gente não pode, quando a gente vê alguém precisando de uma ajuda, seja qual for, né, material ou moral, o que for, não vacila, vai, ajuda. Como a gente fala, Deus ajuda o homem pelo homem. Então, nada que aconteça na sua vida vai ser por acaso. Se Deus colocar alguém na sua vida que esteja precisando da sua ajuda, ajude. Como a gente fala aqui, seja na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, né? No seu prédio, na sua vizinhança, no seu bairro, ajuda. Né? E aí, gente, eu queria finalizar o nosso evangelho. Eu vou tentar colocar um áudio de há 2000 anos sobre a importância. Eu vou tentar colocar. Eu não sei nem se dá para colocar áudio aqui agora, gente. Eu vou tentar, tá? O áudio de uma das personagens que tá no leito da morte. E a importância da gente ter a fé no plano espiritual. Como eu falei que a gente já tá tendo, né? Eu vou tentar colocar, gente, peraí. Desrespeitam as crenças dos semelhantes, pois qualquer um tem o direito de se redimir no paraíso do Senhor. Nossos deuses amam apenas os mais ricos e os que oferecem os maiores sacrifícios nos templos, enquanto o Nazareno, humilde e pobre, descalço e crucificado, acolheu aos mais carentes e angustiados no véu da sua infinita misericórdia. Eu não sei como agradecê-la, Lívia, pois se não fosse a sua dedicação e a fé que agora tenho no Messias, jamais conseguiria aliviar as dores do corpo e do espírito. Pois qualquer um tem o direito de se redimir no paraíso do Senhor. Nossos deuses. Me fala se vocês ouvem o áudio, eu não sei. Vocês chegaram a ouvir o áudio? Ouviram?
Tá. Então vocês veem o desespero dela, né? Foi uma mulher esposa de um senador muito rico, isso lá há 2000 anos, né, gente? Na época do Cristo. O que vai fazer ela fazer a passagem dela um pouquinho mais feliz é essa certeza do Nazareno, do exemplo do Nazareno, né? Que andava de pés descalços, sem querer nada, simplesmente ajudar. Acho que é isso, gente. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Vamos fechar nossos olhos e com essa energia que a gente está sentindo em volta da gente, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer aos nossos mentores, agradecer aos amigos de luz que estão sempre aqui com a gente, nos intuindo, nos ajudando, nos fortalecendo, agradecer aos irmãozinhos que vêm junto para aprender. Nós todos aqui que estamos nessa luz, debaixo dessa luz, agradecemos a vocês, sintam a nossa gratidão, sintam o nosso amor. Pedimos para que vocês estejam sempre conosco. Que a gente possa passar uma semana maravilhosa, abençoada, com esse alimento tão rico para nossa alma, que são os ensinamentos do Cristo. Agradecemos as curas que foram feitas, que serão feitas. Agradecemos aos nossos entes queridos que estiveram aqui. Agradecemos aos espíritos de luz que fluidificaram as nossas águas e que limparam os nossos lares. Muita gratidão, muita gratidão. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, fraternidade no coração, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, amém. Amém. É isso, gente. Eu acabei não colocando a musiquinha pra gente ouvir o áudio. Que bom que vocês conseguiram ouvir o áudio, porque eu não sabia se ia dar pra ouvir o áudio, mas deu tudo certo. É isso, gente, né? Como a gente sempre fala, os espíritos vêm aqui, estão com a gente, estão intuindo, estão abraçando a gente, tá? E agora eles vão, né? Partem para continuar a vida do outro lado, que continua tão linda, tão forte, tão viva, né? Porque a vida verdadeira, gente, é do outro lado. É do outro lado. A gente está aqui para evoluir, para melhorar, para aprender, para se ajudar. E como eu falei, né? Para reencarnar menos. Tá bom? Então é isso. Compartilha a nossa live. Gente, muito, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, gratidão. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Muito, 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 muito obrigada, gente. Tamo junto, viu? Vou deixar a live salva, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos para nossa existência ser mais feliz, né? Como no ensinamento. Ajudem, ajudem, ajudem. Sempre com muito amor no coração. Não façam diferença, não façam diferença de ninguém. Simplesmente ajudem, tá bom? Com palavras, com pensamentos pro próximo, com bons fluidos, viu? Um beijo, gente. Uma semana maravilhosa. Amo vocês do fundo do meu coração. Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Tchau.